Bom dia, nono ano A e nono ano B. Espero que todos estejam muito bem. Hoje continuaremos aí no capítulo 4, Propaganda, Arte de Persuasão, aula 6 de Língua Portuguesa. Corre, 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 pega a agenda, marca aí dia 14/5/2020, Propaganda, Arte e Persuasão. Iremos hoje, realizar nossas correções da página 88, 89 e 90, corrigir algumas atividades que ficou pendentes aí, a correção de figuras de linguagem, tipo de sujeito, e vai uma atividade aí para você responder para a próxima aula. Algumas questões do Enem. Se liga, estuda, foco. Não deixe de realizar faça aí um roteiro de estudo e foco nos estudos. A ideia da Hortifruti no Rio de Janeiro, em Espírito Santo, de pegar alguns filmes e fazer essa brincadeira, No Alto da Compadecida, com o Rambo, com A Janela Indiscreta, com alguns filmes e os personagens principais, é uma propaganda para chamar bem-humorada, vamos dizer assim, muito bem elaborada e super diferenciada para chamar o cliente. Então, você tem aí 4 exemplos de propaganda, certo? De uma empresa de hortifruti. E na primeira questão aí, quando você volta, ele diz assim: qual foi a tática usada para encantar e convencer o leitor a consumir os produtos anunciados? Então, qual foi a tática? Fazendo uma associação, a tática foi fazer a associação dos grandes nomes dos filmes aos produtos apresentados, no caso aí, as frutas e verduras e legumes, Levando assim ao consumidor, convencendo o consumidor de levar, de consumir mesmo esses produtos anunciados. Perceba que os alimentos em questão são de fato estrelas. Eita, estrelas. Explique que relação pode estabelecer entre as imagens e o texto verbal. Veja, lembrando aí, texto não verbal, só imagens, desenho. Texto verbal quando há algo escrito. Nesse contexto, na questão 2, as imagens dos produtos anunciados representam os protagonistas dos filmes que são referência nas propagandas, referenciados nas propagandas, desculpa. Eles são a grande estrela, de fato, Mostrando-se serem indispensáveis para o nosso dia a dia. Você tem que consumir, você tem que levar. E essa ideia é reforçada pelo texto verbal, que confirma e completa e complementa, vamos dizer assim, a ideia de que são produtos diferentes, verdadeiras estrelas, o mundo das hortaliças, dos legumes e das frutas. Dizendo que ele é muito importante, você não pode deixar essas estrelas aí, você tem que levar de todo jeito, você precisa delas para fortalecer as vitaminas no seu corpo. Então, questão 3. De que forma as propagandas procuram persuadir o seu público-alvo, convencendo a consumir os produtos apresentados? Neste caso aqui, das propagandas, ele associa os produtos a grandes nomes de as frutas, os legumes e as verduras a grande nome de filmes, sempre por meio de uma imagem significativa, de um texto representativo que associa o produto ao filme escolhido. É lógico que com a tonalidade discursiva no humor há um efeito que agrada e leva o leitor a pensar no consumo do produto. É engraçadinho, é divertido e chama a atenção. E chama muito bem, viu? Muito bem pensado. Vejam aí na página 90, certo? 89, perdão. Releia as frases restritas do texto. Este tempero vai levar você aos céus. Como resistir à beleza dessa grande estrela? Imagine você se alimentar com algo e ir até aos céus. Você come uma maçã e tem uma sensação maravilhosa, Ele voltou mais maduro, ainda melhor, quer dizer, com mais experiência. Então, ele faz esse jogo aí de simbológica entre o fruto maduro, e uma pessoa com mais experiência. Eu, particularmente, achei o máximo. No primeiro exemplo, este tempero vai levar
aos céus. Há um predomínio de linguagem conotativa ou denotativa? Claro que é conotativa. Ao afirmar que o tempero anunciado levará o consumidor aos céus, o anunciante declara que o tempero é tão bom, que proporcionará uma experiência incrível, um sabor maravilhoso. E desta forma, a linguagem empregada é conotativa, foge da realidade. Letra B do quarto. E como resistir, na página 90, à beleza desta grande estrela? O vocábulo estrela está sendo empregado em que sentido? Olha aí o valor da semântica. Explique considerando as possibilidades que essa palavra tem. Então, pelo contexto, estrela está sendo usado com sentido figurado, pois ele representa o artista principal do filme e faz referência aí nessa produção que a propaganda se faz referências aos legumes, às frutas e às verduras. Letra C. Ele voltou mais maduro. Ainda, é possível afirmar que o termo destacado apresenta mais de um sentido? Sim, é possível afirmar que o termo destacado apresenta mais de um sentido, pois o modo como a frase foi escrita, maduro, no sentido de não estar verde, uma característica do fruto a que o texto faz referência, ou a palavrinha maduro, no sentido de estar mais velhos, completamente formado, seu caráter mais prudente, uma experiência, né? Na quinta questão, ela foi testemunha de qualidade da hortifruta. Observa a palavra destacada. Procurem um dicionário e escreva o significado possível para essa palavra. Não tem desculpa não, viu? Pega o dicionário. Vão dizer que ficou na escola, né? Que quando estava nas aulas presenciais, professora, o dicionário ficou em casa. Agora não tem desculpa de usar o dicionário não, viu? Vocês são muito divertidos. Quer ver? Você, mãe, deixei na escola. Continuando. Procurem o dicionário e escreva o significado possível para essa palavra. No trecho, na quinta questão, letra A, procurem o dicionário e escreva o significado possível da palavra, e testemunha. A palavra testemunha é quem presenciou um fato, não é isso? É o significado, quem é chamado ou convocado para depor em uma investigação, ou seja, presenciou algo, né? A pessoa presente em uma transação ou cerimônia para atestar a ocorrência de fato, tá? Na letra B, em que sentido essa palavra foi usada na oração, utilizada, analisada? Explique utilizando a pista apresentada pela propaganda. O vocábulo foi usado no sentido de ser alguém que presenciou um fato qualquer. No caso, o destaque aí foi comprovado na linguagem não verbal. A personagem berinjela está segurando o binóculo, aparelho que permite observar algo à distância, certo? Sexta questão. Pesquise e troque ideias com os colegas e professor e responda quais são os nomes originais dos filmes que foram referenciados. De certeza, eu tenho aqui o Alto da Compadecida, Rambo, Janela Indiscreta e esse, eu não sei a pronúncia assim, é Moulin, eu acho que é Moulin. Vou pesquisar mais um pouquinho, na próxima aula eu trago para vocês desse outro, certo? Mas de certeza, o primeiro, virem aí a página, é o Alto da Compadecida. O terceiro é Rambo. E o último é Janela Indiscreta. Esse segundo do melão, eu vou pesquisar e passo para vocês, tá? O que você achou do estilo das propagandas da empresa? Elas conseguiram convencê-lo de que os produtos desta empresa são bons? Essa é uma resposta pessoal. Particularmente, eu queria muito
Você se alimenta de um que, voltando aqui, esse tempero vai levar você aos céus. Diz que ele é maduro e ainda está melhor porque veio maduro. A berinjela diz que ela foi testemunha da qualidade. Então, perfeito. Esse tempero, né, o matinho lá verde, que eu esqueci, não sei se é coentro ou agrião, não sei o que é isso. Esse tempero vai levar você aos céus, né? Desculpa aí, eu não sou muito de fazer feira não, viu? Quem faz é marido. Vamos lá? De forma neutra, a propaganda é definida como uma forma propositada e sistemática de persuasão. Lembra o que é persuasão? Quando tenta convencer o leitor, no caso o receptor, que visa influenciar com fins ideológicos, políticos ou comerciais. Por isso que no seu livro, na página, só um minutinho, na página 91, você tem a propaganda comercial. Trata-se de um tipo de propaganda que se baseia em uma técnica de persuasão específica, aquela que visa a aceitação de uma marca ou de um produto. E você tem abaixo propaganda social. Volta-se à defesa de causas sociais de forma em geral. Então, quando ele diz aqui políticos ou comerciais, as emoções e atitude, opiniões, ações ao público-alvo. Então, veja, eu vou passar aqui, passarei para vocês duas imagens e vocês irão ver qual o público-alvo dessas duas imagens. Anota aí no seu caderno, certo? Coloquem aí na atividade, né? Imagem 1, imagem 2, e vocês vão... Que tipo de propaganda? Eu tenho comercial ou social? Quem é o público? Está direcionado para qual público? Que informação passa essas duas imagens? Observa aí a imagem 1. Algumas marcas podem ficar para sempre, outras já têm solução. Vocês irão anotar no caderno se é uma propaganda comercial e social e está direcionada a qual público. Observa direitinho. Aí nessa imagem também ao lado, na lateral do lado direito, você tem um vídeo. Acesse esse vídeo, dá uma assistida e é muito interessante, principalmente para vocês que estão aí, né, se decidir na sua vida profissional. Publicidade, programa na real. Muito bom, vale a pena. Aqui você tem uma imagem 2, certo? Daí você coloca aí no seu caderno novamente e cita que tipo de propaganda você tem e qual o público que está direcionado. Olha aí, Veveta, né? Conhecida, muito conhecida, nossa cantora Ivete. Propaganda comercial. Trata-se de um texto de propaganda que se baseia-se em uma técnica de persuasão específica, aquela que visa a aceitação de uma marca, de um produto. Nesse contexto, os seguintes aspectos são considerados. Os argumentos são voltados à necessidade da venda de um produto. O anunciante é quem aprova ou não esse tipo de propaganda. A propaganda comercial atende às necessidades do mercado. Então, essa propaganda comercial requer o quê? A necessidade da venda do produto, requer um anunciante e também o que? As necessidades do mercado. Eu não posso lançar um produto porque eu acho que eu quero. Não, eu tenho que ver a demanda, eu tenho que pesquisar. Eu vou fazer um exemplo, uma geleia. E essa geleia, qual é a demanda? Eu vou pesquisar o meio, se as pessoas da comunidade, onde eu quero implantar, ou a cidade, gostam de geleia e assim por diante. Olha, requer o produto, quando vai ser lançado, requer muito estudo, requer, às vezes pode dar certo sem os estudos, pode sim, eu conheço muitas pessoas que lançaram aí ou um alimento, ou um produto e é só sucesso, mas requer também um projeto, requer o quê?
um cronograma, uma organização. Quando ele diz aqui, ó, os argumentos são voltados à necessidade da venda do produto. O anunciante é quem aprova ou não se esse tipo de propaganda vai estar bem. Vejam aí nessa imagem que você tem no seu livro na página 91 e aí também na aula, veja que quantas propagandas são colocadas aí, né? Visualizadas em todo canto que você passa, no carro, né? Na TV, em qualquer lugar onde você passa, hoje no celular, né? Você vai chegando naqueles anúncios constantemente e é um meio de propaganda, tá? Olha aí, ó, volta aí. Daí você tem aí o texto 2, observa as propagandas a seguir. Medicina, a gente entende e a gente faz. Daí no outro você tem, ó, o homem que se cuida não perde o melhor da vida, né? Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Pega aí o seu livro, volta na página 91, onde tem propaganda social. Comentando sobre a propaganda comercial, faltou a social. Na página 91, lá no finalzinho. A propaganda social volta-se à defesa de causas sociais de uma forma geral. Esse tipo de propaganda, como primeiro pontinho, vincula-se às campanhas sociais que incentivam cuidar da saúde para, por exemplo, parar de fumar, deixar de beber, ser solidário. Faz parte das ações que são planejadas geralmente por órgãos governamentais, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, certo? Então, você tem aí a primeira pergunta, onde ele faz assim, as duas propagandas apresentadas têm como temática, qual é a abordagem, né? Nessas imagens, no texto 1 e no texto 2. Texto 1 da medicina e texto 2 é o que fala do homem. Entretanto, elas apresentam diferentes abordagens. Identifique qual das duas propagandas é comercial e qual é a social e justifique sua resposta. Vamos lá. Na primeira imagem, você tem uma propaganda comercial, tá? Volta aí no seu texto, na página 92, você tem uma propaganda comercial. Porque apesar de falar sobre a saúde, ela está alertando a respeito da necessidade de diagnósticos de tratamento consciente. Trata-se da propaganda de um hospital. Já a segunda é social, pois o Ministério da Saúde, juntamente com o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, e o Governo Federal do Brasil, todas as instituições governamentais estão promovendo, por meio de uma campanha, uma causa social, no caso, a saúde e o bem-estar do homem. Identifique o público-alvo dessas duas propagandas. A primeira é voltada ao público restrito, os leitores da revista Veja, tá? A segunda se destina ao público bastante amplo, considerando que uma propaganda de caráter social será divulgada em diversos suportes, como revistas, cartazes, campanhas televisivas e assim em outros meios também. Iremos falar agora de slogan, que tem aí no próprio enunciado, frase de efeito. Então, ele está perguntando aqui qual é a frase de efeito no texto 1. Então, no texto 1, a frase de efeito é essa daí, ó, medicina, a gente entende e a gente faz. E qual é o título? É esse bem pequenininho aí, ó. Tentem aí ler, ó. Urologia humanizada, sabedoria e dignidade. Esse seria o quê? O título, beleza? Já no texto 2, qual é o título? Política Nacional, está embaixo aí no quadradinho, ó. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
E o slogan seria: o homem que se cuida não perde o melhor da vida. O homem que se cuida não perde o melhor da vida. Aí você tem aí a letra C, que diz assim: que mensagem o emissor quis transmitir no texto 1 e no texto 2? Para aí, pensar aí um pouquinho, ó. No texto 1, qual foi a mensagem que ele quis passar, ó? Ele quis dizer que por meio da medicina humanizada, em que os diagnósticos e os tratamentos são decididos com o paciente que participa de todo o processo, não é isso? Ele fala assim, ó, passa a mensagem da medicina, entender de medicina a prática da forma correta, no caso. Quando ele diz assim, ó, a gente entende, a gente faz, a gente compreende o que está fazendo. Não vamos fazer o errado, no meu ponto de vista. Já no texto 2, a mensagem está vinculada a de que, praticando hábitos saudáveis, cuidando da saúde, o homem poderá aproveitar muito mais a vida. Então, no anúncio, na propaganda, certo? Você estuda também tema, título, qual o assunto abordado. Veja que o assunto a mensagem que o emissor quer transmitir para você, que é o leitor, é de entender que a medicina, que o hospital pratica de forma correta, no caso, por meio da medicina humanizada, em que todos os diagnósticos e tratamentos são decididos com o paciente, que pratica todo o processo. Já no texto 2, a mensagem vinculada de que, praticando hábitos saudáveis e cuidar de saúde, o homem poderá aproveitar mais a vida. Pega aí o seu livro na página 94, ó. Quem é o anunciante do texto 1 e no texto 2? No texto 1, o anunciante é o próprio hospital. Já no texto 2, são 3 anunciantes: o SUS, o Ministério Público e o Governo Federal. É possível afirmar que tanto a propaganda do hospital quanto a campanha do Ministério da Saúde apresenta um certo apelo emocional? Sim, as duas têm um apelativo aí, ó. Apresenta um apelo emocional. No texto 1, ele afirma que todos os cidadãos têm direito de participar das decisões que interferem em seus destinos. O anunciante carrega no seu texto uma emotivação, apelando para os sentimentos do paciente, sentir-se mais seguro em relação a essa situação. Na sequência, o texto segue falando que esse tipo de sentimento em relação é inegociável, ou seja, dá ao paciente expectativa de que diante de qualquer situação ele será ouvido. Já no texto 2, ele afirma, ó, atenção, ele afirma que o homem que não se cuida perde o melhor da vida e associa a essas e as outras falas na imagem, preste atenção aí, ó, quem quiser voltar à imagem, só é voltar à página, de uma criança brincando junto ao seu pai. A propaganda apela um sentimentalismo, mostrando aos homens que as coisas boas da vida, como a família, só serão aproveitadas se eles cuidarem da saúde, estiverem bem. Letra F na página 94. Por fim, se você tivesse a oportunidade de interferir nesses dois textos, o que você faria? Mudaria algo na propaganda no hospital ou na propaganda do Ministério da Saúde? O que? Comente. É uma resposta pessoal, certo? Veja aí os detalhes da propaganda e, se quer melhorá-las, torná-las mais atrativas, fique à vontade. Mostre que sua memória é melhor do que a de um computador. Guarde esta condição 12 vezes sem juro.
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais, a de conteúdo, considerando o contexto, grifa aí, ó, com seu marca-texto, quando você estiver copiando o seu caderno, em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumo exagerado. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Letra D de dado. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Ou será que a letra E? Questionar o fato de o homem ser mais inteligente do que a máquina, mesmo a mais moderna. Responde em casa direitinho e na próxima aula iremos fazer a correção. Se liga aí, ó, considerando o contexto. Observa, mostra que sua memória é melhor do que a do computador e aguarda esta condição. 12 vezes sem juro? Olha aí direitinho. Questão 2. Sobre o texto publicitário e propaganda, é correto afirmar que, letra A, apenas o texto não verbal é responsável pela persuasão. Olha aí as regrinhas, ó. Quanto maiores forem as frases, mais convincente será o anúncio. Letra C. Toda propaganda tem como proposição básica uma dessas intenções, vender um produto ou conscientizar sobre um tema social. Letra D. O texto publicitário não é necessariamente argumentativo. O público-alvo não é um elemento decisivo na elaboração de uma propaganda. Observa direitinho, pensa, certo? Se você analisar bem, ao longo da nossa aula, já falamos sobre isso e, de certa forma, já lhe dei até a resposta em alguns slides anteriores. Foca aí, ó. Seja curioso. Questão alternativa certa será? Próxima aula. Olha aí, galera, a questão do Enem, ó. Fumar causa câncer de pulmão. Fumar causa câncer de boca e perde os dentes. Quer ficar banguelinho, ó? Fumar causa câncer de laringe. Em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de criança com peso abaixo do normal. Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, sinusite e alergia. E ao fumar, você inala arsênico, certo? Naftalina, que também usados contra ratos e baratas. Observa direitinho a imagem. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota uma das estratégias persuasivas. Observa aí, ó. Você vai avaliar os recursos verbais, as partes escritas, e os não verbais são as imagens. Lá no 6º ano, ó, lembra aí, ó. Letra A. Evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. B. Desculpa aí, viu? Indica a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Letra C. Aponta para o descaso do Ministério da Saúde com a população infantil. Letra D de dado. Mostra a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Letra E. Indica que os que mais sofrem com as consequências do tabagismo são os fumantes ativos, ou seja, aqueles que fazem uso direto do cigarro. Se liga aí, ó. Tchau, tchau, até a próxima aula. Tenha um dia abençoado por Deus, que seja iluminado por muita alegria, amor e paz. Beijo, até a próxima.